Então, meus amigos, vamos lá, vamos dando continuidade. A gente está vendo aí nos nossos módulos de inquérito policial a parte do indiciamento, ok? Já vimos o conceito, vimos o momento, a obrigatoriedade ou não, isso da autoridade policial. E um julgado aí, põe na tela um julgado sobre isso, que a gente dá continuidade ao que estava vendo. Olha só, o indiciamento configura constrangimento quando a autoridade policial, sem elementos mínimos de materialidade delitiva, lavra o termo respectivo e nega ao investigado o direito de ser ouvido e de apresentar documentos. Tá vendo? Isso aqui, ó, julgado antigo, mas hipótese em que a polícia age aí com nítido abuso, que é o quê? Vai indiciar o sujeito sem elementos mínimos de materialidade delitiva. Indicia e nega ao investigado direito de ser ouvido e apresentar documentos. Então você está vendo que o negócio não era, vamos dizer assim, fictício. Tinha a hipótese de delegado aí tá atuando antes da lei aquela 2.830 de indiciar só pelo fato da pessoa não colaborar. Mas não pode. Tem que ser fundamentado atualmente. O julgado antigo já via que tinha alguns desses problemas aí. Então hoje você viu que teve um avanço aí na questão da fundamentação do indiciamento. O delegado tem que justificar por que ele está indiciando, justamente para evitar essas, vamos dizer assim, esses indiciamentos genéricos em que sequer há a fundamentação. Tranquilo? Olha lá, requisição de indiciamento, o que a gente já aprendeu? Olha aqui, requisição de indiciamento. Aí veio como uma perguntinha, ó. O Ministério Público pode requisitar o indiciamento de suspeito? Já vimos que não. Ministério Público requisitar indiciamento? Não. Há impropriedade nisso. O promotor achar que é o sujeito, ele que faça o quê? Ele que denuncie, mas requisitar indiciamento, o delegado não é obrigado a atender, ok? Não é obrigado a atender. Então, essas requisições de indiciamento, tá lá o julgado, ok? Beleza. Olha outra perguntinha. O mero indiciamento em inquérito policial, desde que não abusivo e anterior ao recebimento da denúncia, configura constrangimento ilegal a ser reparado por habeas corpus. Então, o indiciamento, ó, se não for abusivo, não foi abusivo, e foi antes do recebimento da denúncia, é um constrangimento ilegal a caber habeas corpus? Não. Se indiciar uma atribuição do delegado, é. Ele fez isso, já está falando aqui que não foi abusivo, foi antes do recebimento da denúncia, ou seja, não tem mais inquérito em andamento, então não há que se falar em ato abusivo aí. Vai depender de cada caso concreto, mas é possível sim você questionar esse indiciamento via habeas corpus, né, buscando reconhecer que não há fundamento, não tem prova mínima, você pode buscar para retirar esse indiciamento aí do seu nome, ok? Tranquilo? Beleza, então, visto o indiciamento, agora nós vamos para a fase final do inquérito e ver a transição da fase administrativa para a fase judicial. Isso é importante. Então é um momento bem, vamos dizer assim, bastante cobrado aí no indiciamento, no inquérito policial. Essa transição da fase policial para a fase judicial. Então põe na tela aí pra gente. Vamos começar a ver agora sobre o encerramento do IP. Então nós vimos que o inquérito ele tem um começo, que vai ocorrer mediante auto de prisão em flagrante ou mediante portaria, beleza? Durante o inquérito são feitos os atos de investigação e, ao final, o delegado vai encerrar o inquérito por meio do relatório. É esse cara que nós vamos estar vendo. O que é esse relatório? Relatório é um resumo feito pela autoridade policial, onde ele vai fazer meio que um índice remissivo. As folhas tais lavrou-se o auto em flagrante, as folhas tais consta o depoimento da vítima, as folhas tais testemunha, as folhas tais laudo pericial, as folhas tais reprodução simulada. Ou seja, ele vai fazer um relatório. Esse relatório ele tem que ser detalhado, minucioso, indicar ali os atos de investigação que ele fez e objetivo, porque no relatório o delegado não deve ficar emitindo juízo de valor, valorações sobre os fatos. Igual você vê às vezes aí, quando é caso mais famoso, que a polícia fica mais... Já vi uma vez o delegado de Minas falando assim, isso aqui é um salafrário, porque foi ele, com termos assim no relatório, mesmo, terminei absolvendo um cara depois num júri.
Porque isso aí, meu irmão, você pega isso na mão do advogado, lá na frente, você constrói uma... Olha aqui, olha a polícia inclinada aqui, olha como é que o delegado... Olha o que tem do CPP. Relatório tem que ser objetivo, olha o delegado chamando o cara de salafrário, não sei o quê. Você vê que essa condução policial aqui... E aí você começa a desmerecer todo o julgamento e termina absolvendo o cara. Você consegue isso por conta de falha lá da polícia. Não, bicho, não vai ficar se metendo nisso. Faz o relatório minucioso e objetivo e deu. Não vai usar termo, fulano, isso aqui, você termina lá na frente... O advogado bom advogado, ele pega um detalhezinho, inverte isso aí, bota na cabeça do jurado, você termina conseguindo uma absolução. Então, um relatório tem que ser minucioso e objetivo. Um relatório minucioso e objetivo feito pela autoridade, né, policial. Ele vai fazer esse relatório. Tá? Ele não fica emitindo valorações. Uma observação aqui, que eu até coloquei aqui para vocês, olha só, o artigo 52 da Lei de Drogas. Porque lá na Lei de Droga, é diferente se o delegado, por exemplo, entender que o sujeito... A droga, às vezes, não é só a mera quantidade da droga. Pode colocar o cara como usuário, ou às vezes como traficante. E a linha entre os dois é complicado, porque o usuário sequer tem pena privativa de liberdade para ele. É uma infração penal, mas sequer tem, vamos dizer, sequer tem pena privativa de liberdade. Já o traficante, 5 a 15 anos, tá lá. Crime equiparado a hediondo, complicado. Então, às vezes pode ter um abuso ali também da autoridade policial. Então, o que a lei exige lá na Lei de Drogas? Lá... Quando for fazer o relatório, o delegado, quando ele vai indiciar, botar qual artigo, ele tem que dizer qual artigo ele está entendendo e tem que fundamentar isso. É meio que como se fosse uma sentençazinha. Por quê? O delegado ele não é obrigado a indiciar alguém durante o inquérito. Mas se ele indiciar alguém, no relatório ele tem que tipificar, tem que botar o artiguinho. Ah, isso aqui é um 121, isso aqui é um 33 da Lei de Drogas, ou é um 28, ele tem que indiciar. Porque esse indiciamento que ele faz, o artigo, a tipificação, vincula ou não vincula depois o promotor e o juiz? Não vincula. Não tem vinculação nenhuma. Só acontece o seguinte, se o delegado ele indicia, ele tem que dizer o tipo penal. Mas o tipo penal não vai servir para nada depois para o juiz promotor. Pode ser que o delegado indiciou por furto, o promotor denuncia por roubo e o juiz condena por latrocínio. Tem que ser o mesmo fato sempre, né? Principalmente que está na denúncia e na sentença, a correlação entre acusações e sentença. Mas essa tipificação que o delegado faz não vincula. Então olha só, delegado, se indiciar alguém, tem que tipificar? Tem. Mas essa tipificação não vai vincular nem o juiz, nem o promotor, mas se indiciar, tem que tipificar, ou seja, no relatório tem que dizer o dispositivo penal, ok? O dispositivo penal aplicável. Ok, o delegado no relatório, ele é obrigado a ouvir todas as testemunhas? Não, ele não é obrigado a ouvir todas as testemunhas, mas ele pode, olha lá o que o artigo 10 autoriza, ó, indicar testemunhas a serem ouvidas, se entenderem pertinentes, na fase judicial. Tem que entender pertinente aí na fase judicial. Como é que funciona isso? Se o delegado, ele pode, por exemplo, já ouviu 2, 3 testemunhas e são 10. Ele não ouve todos, ele não é obrigado a ouvir todos. Ele tem que ouvir a quantidade necessária para formar a sua convicção, para iniciar ou não. Então o que a lei fala? No relatório ele pode indicar testemunhas a serem ouvidas na fase judicial, mas para serem ouvidas essas testemunhas, a acusação vai ter que arrolar essas testemunhas, a defesa também, mas ele pode indicar lá testemunhas importantes que não foram por ele ouvidas, ok? Outra, importante também, olha o artigo 11. O que acontece com os objetos apreendidos? Lá na polícia a gente usava muito isso aqui, por quê? Às vezes lá na polícia ficava o depósito da polícia todo cheio daqueles cacarecas, aquelas apreensões, e não tinha mais espaço. Sabe o que a polícia fazia? Mutirão para relatar inquérito, para relatar, encerrar. Por quê? Porque encerrando o inquérito, o que acontece com aquele cacareca, tudo que está lá na polícia? Os objetos apreendidos acompanharão os autos do inquérito. Ou seja, relator vai para o juiz. O que acontece com esses objetos apreendidos? Tudo para o depósito judicial. E para lá vai, mas dá uma limpada lá na polícia. Então, os objetos apreendidos, que o artigo 11 fala, acompanharão os autos do inquérito. Então, o relator encerrou a investigação, vai para a mão ali do juiz, vai para o depósito judicial. Pergunto, olha que interessante. O relatório, ou melhor, o inquérito relatado, é ou não é prescindível ao oferecimento da ação penal? O que você responde se perguntar desse jeito? O inquérito relatado é prescindível ao oferecimento da ação penal? Verdadeiro ou falso? Você fala que é verdadeiro. Por quê? A gente sabe, olha lá onde é que estava o inquérito. Estamos aqui o inquérito policial. Depois aqui vem a ação penal.
Beleza. A gente já viu que todo o inquérito policial, ele é dispensável, ele é prescindível para o oferecimento da ação penal. Então pode ter ação penal mesmo não tendo anterior inquérito. Então é possível que tenha ação penal mesmo não tendo o anterior inquérito policial. Então, se não precisa nem de inquérito policial para oferecer a denúncia, que o promotor pode usar outra prova, quanto mais prescindível vai ser que esse inquérito, começou ali com autos em flagrante ou portaria, vai ser mais prescindível ainda, ou seja, mais dispensável, que ele tenha sido relatado para o promotor oferecer denúncia. Ou seja, o promotor pode denunciar com base no inquérito que não esteja relatado. Pode. Então é prescindível, ou seja, dispensável para o oferecimento da ação penal que o inquérito esteja relatado. E é muito comum na prática, sabe como é que isso acontece? Você está lá na polícia, delegado investigando, todo tranquilo, beleza, todo animado. Aí você pede para o juiz prorrogação de prazo para continuar as investigações. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Aí o juiz vai ouvir o Ministério Público. O promotor vai dar uma olhada no inquérito e fala, opa, não, aqui já tem paz, não precisa continuar investigando, não, aqui eu já tenho base, elementos mínimos para oferecer a denúncia. Vai e denuncia. Pega aquele inquérito sem relatório e já denuncia. Ué, tem problema nisso? Não, volta para a polícia só assim. Eu peguei vários desses. O inquérito tal virou procedimento tal. Pronto, deu baixa lá na polícia. Já era, já foi, já virou ação penal. Não volta mais para atividade policial, ok? Já virou denúncia. Já era, aquele fato já está sob júdice, ok. Então, não precisa para ter uma ação penal que o inquérito esteja relatado. Pronto. Então, é prescindível que o inquérito esteja relatado para o oferecimento da denúncia. É dispensável, é prescindível. O inquérito relatado é imprescindível ao oferecimento da denúncia? Não é imprescindível, é prescindível, ok? Aí ele vem e fala assim, ó, que quando o delegado vai relatar, comunica aos órgãos de polícia, fazer toda aquela comunicação, porque já encerrou a investigação. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco sobre a devolução. Então, olha lá. Vamos ler junto agora. Primeiro, eu pergunto para você. Você leu aí? Verdadeiro ou falso? Isso é uma questão de prova. Então, vamos ler junto agora. Para ver se é verdadeiro ou falso. A conclusão do inquérito policial é precedida de relatório final. Beleza? Então, vamos botar aqui um inquérito. Tem um auto de prisão em flagrante, uma portaria, atos de investigação, vai chegar uma hora que o delegado encerra, e ele encerra por meio do relatório. Perfeito. Então a conclusão, ou seja, o encerramento do inquérito é precedido de um relatório final, que é esse cara aqui. No código escrito todo o procedimento adotado no curso da investigação. Sim, está lá no artigo 10 que o inquérito é minucioso, o relatório ele é minucioso. Vai descrever todo o procedimento adotado no curso da investigação para esclarecer a autoria e materialidade, que é a finalidade do inquérito policial. Então, o relatório vai fazer referência aos atos de investigação realizados durante o inquérito. Beleza. A ausência desse relatório, é um caso em que não teve o relatório. Não teve o relatório. A ausência desse relatório e de indiciamento formal. Aqui durante o inquérito, o delegado também não indiciou, não deu aqui durante o inquérito, que pode ser qualquer momento, aquele despachinho fundamentado mandando indiciar. Não tem isso. Então você imagina um inquérito que não tem nem indiciamento e nem relatório. Não tem. Não tem nem relatório, nem foi indiciado. Então, a ausência desse relatório e de indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízo para a persecução penal? Nenhum. Porque nós já vimos que o indiciamento é ato personalíssimo do delegado, não é obrigado a atender requisição, e outra,
Beleza. Agora, não podendo juiz ou órgão do Ministério Público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-los? Não pode, não? Promotor e juiz mandar voltar o inquérito para o delegado indiciar ou para o delegado relatar? Claro que não pode mesmo. Por quê? Porque nós já vimos que não precisa do relatório para o promotor oferecer denúncia. E o delegado não é obrigado a atender requisições de indiciamento. Então, se o promotor está entendendo que é o sujeito, que denuncie. Se o juiz está entendendo que é ele, que condene. Pouco importa se o inquérito foi, né, relatado e se lá no inquérito há ou não um indiciamento. Então, não pode realmente o juiz ou órgão do Ministério Público mandar voltar para a polícia para concretizar o quê? Não é voltar para nova diligência, que aí pode, nós vamos ver. Não é para isso que ele está falando aí. Se ele tiver até um crime, se ele estiver levando algum dinheiro para não indiciar alguém, para não tomar alguma conduta. Isso pode acontecer, beleza. Mas não, vamos dizer, vai ter problema para persecução penal. Para o processo penal ali em sequência não vai haver problema algum. Então aí no caso está verdadeiro, que não tem que fazer retorno para a polícia, nada disso. Tá? Não tem como voltar para a polícia para indiciar, nem para tomar outros, né, indiciamento formal do sujeito. Beleza, então, questão do relatório, estamos vendo. E tem um prazo para o delegado relatar. Põe na tela aí, o que a gente tem que falar do prazo. Olha lá algumas observações quanto ao prazo. Por quê? O delegado vai instaurar um inquérito. Já vimos que é por auto de prisão em flagrante. Ou por meio de portaria. E 1 hora ele vai relatar. O relatório ele encerra o processo penal. Beleza. Olha lá, tem prazo para o delegado, depois que ele instaura o inquérito, ele relatar? Ou seja, instaurou, tem prazo para o relatório? Sim, tem prazo sim. Qual é o prazo? É 10 dias se o acusado estiver preso e até 30 dias se estiver solto. Ó, solto. Então, auto de prisão em flagrante, portaria, 10 dias estiver preso, 30 dias estiver solto. O prazo para relatar. Então, está lá no artigo 10 do CPP. Olha o tanto que cai aí, ó. Sujeito bem feliz aí. Cai bastante. Agora, esse prazo aí de 10 dias estiver preso e 30 estiver solto, é o prazo lá do rito ordinário, CPP. Por quê? Porque várias leis têm prazos diferenciados, como lá o procedimento na Justiça Federal, como a lei de drogas, né? Lei de economia popular, ok? Tranquilo? Então, o que acontece? O prazo do inquérito tem leis que tratam dos prazos diferentes, mas para nós, por hora aqui, qual é o prazo para a conclusão do inquérito? Você fala 10 dias se estiver preso ou 30 dias se estiver solto. Esse é o prazo para concluir o inquérito. Agora, olha só. Instaurou o inquérito. Vamos lá, delegado instaurou o inquérito policial, ou por autos em flagrante, ou portaria. Tem um prazo para relatar. 10 dias estiver preso, 30 estiver solto. Mas vamos supor que o investigado solto, o delegado não consegue relatar. Ou seja, o fato é de difícil elucidação. O fato é de difícil elucidação. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, o delegado não vai conseguir relatar. Então, o que ele tem que fazer? Ele não pode, por si só, prorrogar o prazo do inquérito. Ele tem que requerer ao juiz uma prorrogação. Aí o juiz o que faz? Abre vista para o Ministério Público, vê, promotor, a autoridade policial está requerendo prorrogação do prazo do inquérito. Aí manda para o Ministério Público. Aí o Ministério Público tem um carimbo e fala, não, o Ministério Público não se opõe ao pedido de dilação de prazo feito pela autoridade policial. Aí o juiz tem outro carimbo. Na verdade, tudo carimbo, né? A polícia tem um carimbo dizendo assim, juiz, tendo em vista o fato de ser difícil a elucidação e não havendo tempo hábil para a autoridade policial concluir as investigações, requer dilação de prazo para a continuidade das investigações. Ponto. Carimbou, o delegado assinou, escrivão mandou para o juiz. Chega lá no juiz, o juiz dá outro carimbo. Tendo em vista o pedido de prorrogação de prazo do inquérito feito pela autoridade policial, remeto com vistas ao Ministério Público para a manifestação. Ponto. Aí o Ministério Público tem outro carimbo.
Aí, Ministério Público não se opõe ao pedido de dilação de prazo feito pela autoridade policial e por hora não vê elementos para oferecer a denúncia. Aí o juiz, de novo, tendo em vista a não objeção do Ministério Público para a concessão de prazo para a autoridade policial, determina o retorno dos autos por prazo tal para o delegado. Então, o juiz é que vai conceder mais prazo. Que prazo que ele vai dar? Ou 30, ou 60, ou 90, ou o prazo que o juiz entender. Por exemplo, Distrito Federal é comum 30, Porto Alegre eu vi muito 60, São Paulo eu já vi 180 dias. O juiz manda para a polícia para ficar investigando por 6 meses. Esse prazo de prorrogação, quem define é o juiz. O juiz é que define o prazo de prorrogação. Aí, beleza. Se passou o prazo de novo, vai tudo de novo, aos carimbos, tudo de novo. Tendo em vista, blá, 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 e vai. Ou seja, pode haver prorrogação? Pode. O que a lei fala? A lei fala o seguinte, CPP. Estando investigado solto e sendo o fato de difícil elucidação, o delegado pode requerer ao juiz prorrogação de prazo. E o juiz é que vai dar o prazo que ele, juiz, entender pertinente. Beleza. Aí dá o prazo. Quando der o prazo de novo e não conseguiu, pode novas prorrogações. Então pode ser que ocorram sucessivas prorrogações do prazo do inquérito, até o delegado relatar. Tranquilo. Agora eu pergunto para vocês. Nessas prorrogações, a lei fala assim, ó, estando investigado solto. Estando investigado solto e o fato sendo de difícil elucidação, o delegado vai requerer ao juiz prorrogação de prazo. Agora eu pergunto, e se o cara estiver preso? Pode prorrogar o prazo? Também. Embora o CPP fale estando ele solto, mas como é que funciona na prática? É porque o CPP ele não tem muita interpretação sistemática, os artigos eles não se comunicam às vezes. O legislador, como o CPP é muito antigo, o legislador faz uma reforma atual, esquece de mudar os outros artigos, ou nem olha isso, é muito comum. Aqui é um caso. Por quê? Porque olha só, vamos supor que foi preso em flagrante. Preso em flagrante. Atualmente, como é que funciona? Se prendeu alguém em flagrante, em 24 horas, esse auto de prisão em flagrante tem que estar na mão do juiz. Tem que estar na mão do juiz, o auto de prisão em flagrante. O que vai acontecer? O juiz, com base nesse auto de prisão em flagrante, pode ou relaxar, ou conceder liberdade provisória, nesses dois casos que o sujeito vai ficar solto, o delegado vai ter 30 dias. Mas o juiz pode converter o flagrante em preventiva. Se converte flagrante em preventiva, o cara está preso. Se está preso, o delegado tem quantos dias? 10 dias aí para poder, ele está relatando. Mas vamos supor que nesses 10 dias o delegado não consegue relatar. Vai acontecer a mesma coisa. Ele pede para o juiz prorrogação de prazo do inquérito e o juiz dá o prazo que ele entender. Ah, mas está preso. Está preso, mas está preso preventivamente. Então, prorrogação continua ocorrendo. Vai chegar uma hora que o juiz ou vai revogar a preventiva, ou o delegado relata, cai na mão do promotor, o promotor denuncia o sujeito preso. Preso preventivamente, mas mesmo preso, pode haver prorrogação do inquérito. Agora, essa prorrogação pode ser até quando? Até quando pode ficar prorrogando os autos do inquérito? Por exemplo, você está solto no inquérito e a polícia fica prorrogando o inquérito. Não tem provas ainda, não tem prova, elemento para o promotor denunciar. Tem sucessivas prorrogações. Você vai ficar feliz ou triste com isso? Se você está sendo investigado e o inquérito está sofrendo lá sucessivas prorrogações. Você fica feliz ou triste? Você está solto. Isso é o tipo de pergunta que o psicólogo vai fazer no psicotécnico lá para você. Quando você for entrar num concurso de polícia, eles perguntam isso. Algo assim. Que é o quê? Se você responde assim que fica feliz, ele vai falar, esse cara tem um perfil criminoso. Ele está pensando o seguinte, que ele tem culpa no cartório, e aí o inquérito fica sempre prorrogando, vai chegar uma hora que vai prescrever. Já se você fala assim, fica triste, o que é que eles vão concluir? Não, esse cara aqui, é um cara que sabe que é inocente e tem lá um inquérito contra ele. Então ele vai querer ficar com esse inquérito vários anos lá nas costas dele lá. O que é que ele faz? Ele entra com habeas corpus e tranca aquele inquérito. Porque o STJ já teve um caso desse. Um inquérito ficou prorrogando o prazo por 7 anos. O que o sujeito fez, meu irmão? 7 anos aqui lá não avançou, entrou com habeas corpus e mandou trancar, ué. Porque aquilo já tinha que ser trancado, arquivado, falta de prova há muito tempo. Mas nem delegado relatou, nem juiz mandou promotor, nem promotor pediu arquivamento, que ficava lá, essa carimbação por 7 anos, vai e volta, vai e volta. Aí o sujeito, não, aqui é o caso de eu trancar o inquérito mediante habeas corpus. Então pode, olha lá. Olha o STJ aqui, ó. Se houver abuso na prorrogação, o STJ admite aí sim o trancamento do inquérito policial. Tranquilo? Beleza isso aí? Tranquilo até agora? Então essas observações aí com base no prazo do inquérito policial. E importante, que a gente vai ver agora,
nessa questão do prazo é a transição da fase policial para a fase judicial. Então eu vou pedir, coloca pra gente uma tela aí, uma telinha em branco. Vamos ver uma telinha em branco aí? Pra gente desenhar aqui como é que é essa transição da fase policial para a fase judicial. Tem como botar aí uma telinha em branco? Pra gente rascunhar, como é que tá aí? Não? Então eu faço aqui. Então vamos. Olha lá, apareceu aqui a telinha em branco. Por isso não for, apaga aqui, mas vamos lá. Olha só nossa telinha em branco aqui, ó. Vamos supor que o delegado está lá fazendo um inquérito policial. Beleza. Ele instaurou o inquérito policial por meio de auto de prisão em flagrante ou por meio da portaria e uma hora ele vai relatar. Quando ele relata, aqui já tem a ver com o tipo de ação penal. Por quê? Porque se for ação penal pública, ele vai relatar, isso vai para o juiz e o juiz abre vistas aqui para o Ministério Público. Cai na mão do promotor. É possível também que compareça lá na delegacia a própria vítima do crime, numa situação de ação penal privada, e ele vai requerer ao delegado o traslado, cópia do inquérito, para ele também ir lá atuar perante o juiz. Então aqui, esse inquérito vai cair na mão ou da acusação, que pode ser pública ou privada, né? Vai sempre cair na mão deles. Beleza, ou o promotor, se for ação penal pública. Ou ação penal privada, que a própria vítima pode ir lá e requerer o traslado, né, cópia do inquérito para ele agir. Mas 90% a mais vai cair na mão do promotor. Então, no caso de ação penal pública, o delegado relata o inquérito, cai para o juiz. O juiz abre vista para o promotor. Aí eu pergunto para vocês, quais são... Vamos botar aqui, ó. Quais são as opções do Ministério Público? Quais são as opções do promotor quando ele recebe o inquérito policial? Vamos lá, primeiro para aquelas opções clássicas. Ele verifica, eu já vou misturar as clássicas com as mais, vamos dizer assim, rebuscadas, que nem toda a doutrina vai falar. Mas vamos lá, a primeira opção do promotor é quando o promotor oferece a denúncia. Ele vai analisar o inquérito policial e já volta para o juiz aqui a ação penal. Aí o juiz, né, com base no inquérito policial, o promotor juntou o inquérito, ofereceu a ação penal e volta para o juiz o quê? Receber a ação penal, manda citar e o processo segue. Então a primeira opção é denúncia, aí começa aqui o processo penal. Beleza. Só que a outra opção que o promotor tem é falar o seguinte, não, esse caso aqui não é de denúncia. O juiz é incompetente. Esse caso aqui é um crime federal e o juiz é estadual. Então ele requer ao juiz que decline a competência. Ele requer que o juiz decline a competência. Juiz, você não é competente para isso não. Ele requer ao juiz o declínio da competência. Beleza, pode requerer isso. Então ele denuncia, ou ele requer o declínio da competência, ou ele requer o quê? Diligências. Por exemplo, o promotor vê que o juiz é competente, tudo, mas não tem prova suficiente. Ele, juiz, volte o inquérito para a polícia para novas diligências. Tem diligências aqui que são imprescindíveis para as investigações. Ele pode fazer isso. Outra, cai na mão do promotor e o promotor fala assim, opa, mas isso aqui não é crime de ação penal pública. Isso é crime de ação penal privada. Aí ele requer o quê? O arquivamento provisório. O que é esse arquivamento provisório? Ficar aguardando a vítima aparecer lá. Depois eu vou falar sobre ele. Arquivamento provisório. E a outra é o seguinte, o promotor não tem prova suficiente para denunciar, não sabe que diligência pedir, não é denúncia nem diligência, e ele vai requerer o juiz, vai pedir para o juiz para arquivar, é o requerimento do arquivamento do inquérito. Aí vai, juiz, arquiva o inquérito. O juiz vai botar o inquérito lá no arquivo, que a gente sabe que tem que ter o controle aí por parte do juiz. Então, pintados mais ou menos esse gráfico, o que nós vamos fazer? A gente vai começar a ver a transição da fase policial para a fase judicial. Mas vamos tomar uma aguinha, já que a gente volta para a gente dar continuidade a isso. Até já.